A história de hoje é muito interessante porque a fé de uma mulher pagã comoveu Jesus. Hoje é 9 de agosto, nós já estamos no dia 9 de 2023, uma quarta-feira. Amanhã é quinta-feira, nós temos sempre no dia 10 aqui em Francisco Sá uma missa na praça que tem dado 1.500, 2.000 pessoas. E nós vamos agora, nesse mês de agosto, trabalhar a vocação dos estudantes com todas as escolas. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. É interessante a proposta de Jesus hoje porque ele diz assim: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos? Você vai encontrar em Mateus capítulo 15, versículos 27. Não foi uma coisa fácil as primeiras comunidades cristãs se abrirem para os pagãos. Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos todos judeus. Aquela gente tinha consciência clara que ser o povo de Deus e o povo com quem Deus vivia era uma sagrada aliança. O Senhor mesmo tinha escolhido como seu povo, libertados da dominação dos pagãos do Egito e de Canaã. A orientação sempre foi tomar distância dessas nações idolatras. Então os pagãos estavam fora do horizonte dos judeus, piedosos no tempo de Jesus. Certos que quem queriam viver a fé no Deus vivo podiam aproximar das comunidades judaicas, dos prosélitos, mas não com o mesmo direito. Todo homem judeu estava circuncidado, sinal de sua aliança com Deus, e todo judeu marcava bem a sua condição de membro, povo da aliança, pelo primeiro cumprimento do sábado na Páscoa, das peregrinações e festas anuais, tudo que a lei de Moisés prescrevia. O importante de tudo isso hoje, que nós temos que prestar muita atenção, é porque, na verdade, essa ideia de separação e exclusão dos outros povos cresceu muito com o exílio da Babilônia. E isto levou, e foi quase uma forma de sobrevivência de uma comunidade muito machucada e humilhada por grandes impérios que sucederam. O ambiente em que Jesus nasceu e cresceu era esse. Aliás, tinha um novo complicador: a dominação dos pagãos romanos. Mas nem sempre se pensou assim em Israel. Quando o povo começou a se formar, Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção para todas as nações da terra. Mesmo nos momentos mais dramáticos da história deles, havia quem pensasse diferente. Vários profetas, como Isaías, no tempo do exílio, sonharam com um mundo onde todas as nações conheciam Deus. E veja que interessante, porque nas peregrinações da Cidade Santa até Jerusalém, todos iam para lá. Depois que Jesus voltou para o Pai, as comunidades cristãs foram se espalhando aos poucos e foram integrando também os pagãos convertidos. Foi uma mudança radical, muito grande, assimilada com dificuldades pelos cristãos que vinham da prática da lei de Moisés. Chegou-se uma tensão tão grande que precisou haver uma reunião em Jerusalém com Paulo, Pedro e todos os apóstolos e lideranças para resolverem isso. Afinal, a comunidade se abriu ao Espírito Santo e foi vendo com clareza que chegara o tempo em que Deus queria que todos conhecessem, amassem e seguissem a Cristo, fossem judeus ou não. E para seguir Jesus era preciso ter o mesmo costume que os judeus, como por exemplo a circuncisão, o sábado. O cristianismo era um novo momento do povo de Deus aberto a todas as nações e povos do mundo. Assim, quando os evangelistas e suas comunidades contaram a história de Jesus, lembravam-se desse passo tão sério que foi a superação e a discriminação dos pagãos para integrá-lo na comunidade como irmãos. Foi assim que o evangelista contou que Jesus estava visitando um território pagão e veio uma mulher daquela região pedir-lhe para libertar a filha da dominação do demônio. A resposta de Jesus foi como o seu povo pensava, a resposta da comunidade que ainda não tinha acolhido os pagãos como irmãos.
Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Os filhos, claros aqui, você entende, são os judeus, os cachorros são os pagãos. Essa era a mentalidade. A resposta da mulher representa o bem todo da humildade, do espírito penitente em que os pagãos se aproximavam da fé de Jesus Cristo. A verdade, Senhor, é que também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Isso foi realmente um grande sinal da presença de Deus, que mostra realmente que diante dessa condição necessitada, penitente e humilde dos pagãos, as comunidades abriram os braços, acolheram, e a resposta de Jesus é o retrato disso. Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. A salvação em Cristo veio para todos. Este é um momento bonito da história. Que Deus abençoe você e uma linda quarta-feira. Compartilhe nos seus status aí essa mensagem.